A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 29, que a palavra ela fala assim: Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que ele leve a túnica também. Irmãos, essa passagem aqui fala sobre amar os inimigos. Aqui, nesse processo aqui da Bíblia, eu vou falar no contexto da palavra aqui, o porquê que Jesus teve essa reação aqui. Aqui neste caso, os discípulos passaram pela seara, pegaram as espigas, esfregaram com as mãos e começaram a comer, e isso era num sábado. Os fariseus ficavam o tempo todo observando tanto Jesus quanto aqueles que o seguiam. Que eles queriam achar uma brecha na vida de Jesus para que ele pudesse ser condenado. Eles queriam tirar Jesus do caminho. Quando eles fazem isso, Jesus justifica a atitude dos discípulos. Ele volta lá no livro de Samuel e comenta a passagem que Davi comeu o pão da preposição que só podia os sacerdotes comerem. E ele pega o pão da preposição e ele divide com os homens que estavam com ele, porque ele estava com fome. Então ele quebrou uma regra que não poderia se comer aquele pão da preposição para matar a fome naquele momento. Então a necessidade, Jesus mostra que a necessidade, entendeu? É muito maior às vezes do que uma regra. E aqui a mesma coisa, os discípulos estavam com fome, pegaram as espigas, esfregaram com as mãos e comeram, e era no sábado. Então eles não fazem nada no sábado, o sábado era sagrado. Só que Jesus, ele era Deus, ele estava em forma humana, mas ele era Deus e ele tinha poder sobre o sábado. Essa regra aqui dos judeus do sábado eram para eles que são carnais, para gente que é humano que estava aqui. Mas Jesus veio com o poder total sobre todas as coisas. Então neste capítulo aqui, Jesus fala sobre honra e propriedade. É o que ele comenta aqui nesse versículo. Agora, levando para o âmbito espiritual, porque Deus fala que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas é contra os principados e as potestades. Então, é contra os demônios, é contra os espíritos. Então, levando para o âmbito espiritual, quando Deus fala aqui, que Jesus fala que dê a outra face, se alguém bater na sua cara, dê a outra face, que é o ponto que Jesus pediu que eu entrasse, que eu entregasse para você. Se a gente olhar isso pelo âmbito espiritual da situação, o que Jesus está fazendo aqui? Ele não está incitando a violência, porque poderia chegar e falar assim, nossa, mas Jesus sendo Jesus, como que ele fala, né? Que bateu de um lado do rosto, dá a outra face agora, deixa o outro esbofetear a outra face. Estaria instigando a maldade do outro, instigando principalmente a violência na outra pessoa e fazendo com que a pessoa fosse covarde diante de uma situação dessa, aceitando esse tipo de atitude como se isso fosse normal. E tem gente que prega essa palavra desse jeito. Ah, te bateu de um lado, dá o outro para bater. Quebrou seus dentes do lado direito, então agora dá o esquerdo para arrebentar tudo. E não é nesse sentido que Jesus está falando. Não é nesse sentido. Jesus ele foi crucificado, o véu foi rasgado para que nós tivéssemos acesso a Deus. Jesus veio para nos livrar dos pecados. Então Jesus foi crucificado, né? O sangue dele foi derramado na terra para nos purificar. Passaram-se 3 dias, ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele avisou os discípulos que ele estaria indo embora, que ele ficaria do lado direito do Pai, mas que Deus mandaria um Consolador. O Consolador é o Espírito Santo, que habita dentro de mim e habita dentro de você, uma vez que nós aceitamos Jesus como o nosso único Salvador. No âmbito espiritual, quando Jesus fala na palavra aqui, que os inimigos vêm e batem numa face, dê a outra face no âmbito espiritual que Jesus está falando, é Ele mesmo. A nossa outra face é Jesus Cristo. Porque Ele habita dentro de nós. Nós não vivemos a nossa vida mais. Nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Quando Jesus chega na nossa história, tem que haver mudança, tem que haver metanoia, tem que haver mudança de caráter. Nós passamos a ter o caráter de
Jesus. Quando nós passamos a ter o caráter de Jesus, o que Jesus fala lá? O que Deus fala na palavra? Ai daquele que toca na menina dos meus olhos. Ai daquele que toca na menina dos olhos do Senhor. Você é a menina dos olhos do Senhor, que é a pupila do teu olho. Ninguém toca. Então, quando Jesus fala, quando Deus se refere dessa forma na Bíblia, e Jesus foi lá e sofreu tudo isso, no âmbito espiritual, para que nós tivéssemos libertação, para que nós tivéssemos um acesso a Deus, porque antes era só os sacerdotes, os reis, que tinham acesso a Deus, e tinha que estar muito santificado para que ele não fosse morto na presença do Senhor. Então ele tinha que estar dentro, sabe, dos parâmetros direitinho ali que Deus queria. Então ele não podia estar com a mente poluída de forma alguma. Ele tinha que estar purificado. Mas nós passamos a ter acesso, nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem. Então nós passamos a não viver a nossa vida mais. Nós passamos a viver a vida que Deus tem para nós através do Espírito Santo dele. Que é como se fosse uma molécula dentro de mim, dentro de você, dentro de todos os irmãos, né? O Espírito Santo está aí. Que a Trindade é Deus, né? Jesus Cristo e o Espírito Santo. É dividido em 3. Então, o que acontece? No âmbito espiritual, quando alguém vem me agredir, quando alguém te agride, quando alguém faz mal pra gente, se a gente levar ao pé da letra aqui essa palavra, você não vai ficar exposto à violência do outro. Não é isso que Deus quer. Deus quer o contrário. Deus não quer que ninguém toque em você, que muitas vezes ele nos dá livramento, às vezes até consegue nos machucar um pouco, mas Deus nos dá livramento de morte. Mas a justiça, a outra face, é Deus. A outra face é Jesus. Então Jesus fala para você através dessa palavra. Todas as vezes que alguém te agredir, todas as vezes que você sofrer algum tipo de violência, pode ser psicológica, emocional, física, material, de alguém, dê a sua outra face. A sua outra face é o Espírito Santo de Deus que está aí com você, é Jesus Cristo. Então você vai entregar a sua outra face para essa pessoa. E você não vai fazer com ela aquilo que ela fez com você. Porque tem hora, irmãos, que as pessoas acham assim, é cristão, está na presença de Deus, conhece a Bíblia. Podemos fazer o que quiser porque eles não reagem. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nós temos os nossos direitos também aqui na terra, diante dos homens. As leis estão aí para todo mundo. Não é porque eu aceitei Jesus na minha vida que a lei não funciona na minha história. Que isso? O judiciário está aí para servir a todos. E nós temos um Deus que é justo. Se você entra com um processo na justiça, reivindicando seus direitos, você acha que Deus não vai te dar vitória? Se você está dentro da sua razão, se você está certo? Jesus sabe quem é de mentira e quem é de verdade na história. Então ele vem como advogado dos advogados para nos defender. E existem determinadas situações que não vale a pena você bater boca. Não vale a pena você ir lá e tentar se justificar. Não vale a pena você ir lá e reagir da maneira como a pessoa reagiu com você. Você tem que dar a outra face. A outra face é Jesus Cristo. E o que Deus fala na palavra? Ai daquele que cai na mão do Deus vivo. Que não tem para onde correr. Quando está nas mãos lá de Satanás, a pessoa diante da dificuldade acorda e começa a buscar um Deus que ela não conhece. Muitas vezes conhece e muitas vezes não conhece. E aí, diante do socorro que ela pede, Deus ouve, vai lá e socorre, estende as mãos e tira ela das garras de Satanás. Mas quando cai na mão do Deus vivo, vai pedir socorro para quem, irmãos? Para mim? Para você? Não tem como. Nós não temos condições, muitas vezes, de tirar alguém da prova. Vai pedir socorro para quem? Para os demônios? Que quando Deus fecha a porta, ninguém abre? Nem eles conseguem abrir? Vocês estão entendendo a dimensão da palavra como que é? E o que acontece? Quando nós entregamos a outra face, que nós entregamos para Deus, entregamos as nossas angústias, entregamos, sabe, tudo para Deus, assim, eu não vou agir com violência, não vou fazer o que essa pessoa está fazendo comigo com ela, porque eu não sou igual a ela, eu tenho o seu caráter, eu estou na sua presença, mas eu vou entregar a outra face, que é a outra face da minha vida, é o Senhor. Eu respiro o Senhor 24 horas por dia. Então, todas as vezes que Deus falar, entregue a outra face é Ele. Entrega nas mãos de Deus, irmãos. Porque nas mãos de Deus não tem para onde escapar. E nós precisamos nos libertar de todo o lixo que colocam em nós.
Nós não podemos carregar essa carga. Aqui Jesus Cristo mostrou para os fariseus que a importância do momento, a necessidade, ela tem que se tornar muito maior do que uma lei. Porque não tem como a pessoa morrer de fome. Tem hora que tem situações na nossa vida que, sabe, o socorro tem que ser imediato. Não tem como a gente, sabe, esperar algumas coisas. E tem pessoas, tem fariseus que estão ao nosso redor, que são cheios de regras, cheios de leis. E querem impor essas leis para a gente em momentos que nós não temos condições de cumprir. Porque a nossa necessidade física, às vezes, é muito maior. Ela está gritando, precisa ser socorrida. Às vezes a necessidade ela é psicológica e emocional, tem que ser socorrida logo. Nós não podemos brincar com esse tipo de coisa. Às vezes Deus quer usar você para socorrer alguém que está também na extremidade da situação. E eles querem impor regras, querem impor leis, querem impor costumes. Que às vezes as regras humanas se tornam piores do que muitas culturas aí de vários lugares. Porque isso mata. Mata sua fé, mata seu lado espiritual, às vezes mata até o lado físico. Então, Jesus manda falar para você. Você não está errado em não reagir. Você está certo. Mas dê a outra face que é ele e deixe ele no controle de tudo. Porque você não vive a sua vida mais. Quem vive é o Senhor. E Jesus está chegando hoje para fazer justiça na sua vida. Eu não sei qual área que você está sendo oprimido. Eu não sei qual área que Satanás está usando aí meios para poder, sabe, dominar você. Maltratar você. Diminuir você. Oprimir você. Mas Jesus chega para desmanchar isso. Os fariseus foram quentes para humilhar Jesus e humilhar os discípulos, porque eles estavam comendo aquela espiga. Mas Jesus, na hora, veio em defesa do teu povo. Eles seguiam Jesus, acreditavam em Jesus, eles renunciaram tudo para estar ali com Jesus. Jesus andava com a equipe dele, que eram 12 apóstolos. E hoje em dia não é diferente. Para você andar com Jesus, você tem que fazer o quê? Renunciar. Eles abriram mão de família, abriram mão da profissão para seguir Jesus, para servir Jesus. E Jesus, ele faz com que as pessoas venham nos respeitar. Porque tem que respeitar a ele. Porque a regra é dele, a última palavra é dele, é ele que manda, ele que faz tudo. Então nós não podemos ter medo diante de situações que nós venhamos viver, porque as pessoas nos oprimem, elas nos intimidam, fazem coisas para que a gente venha desistir da nossa vida, da nossa história, venha desistir dos projetos que Deus tem na nossa vida. Querem mostrar que nós somos, sabe, violadores de alguma lei, de algum costume. Né? Se você não está dentro da regra, se você não faz aquilo que eles querem que você faça, você já não serve. Então vamos excluir. Não conseguem colocar uma coleira no teu pescoço? Não consegue mesmo, porque Jesus pagou aquele preço na cruz para que você fosse liberto. Você é luz nesse mundo. Você é sal nessa terra. Aí vão querer colocar coleira em você? Não dá certo isso? Você não nasceu para ser domado? Jesus não trata a gente domando a gente. Ele não gosta nem que a gente maltrate os animais. Uma pessoa que está elevada espiritualmente, ela consegue ouvir ela consegue se comunicar com o animal, irmãos. É a essência de Deus em tudo, nas plantas, na água, nos animais. Quanto mais você se eleva espiritualmente, mais você tem visão de Deus em tudo. Deus não gosta que a gente maltrate. Como que alguém vai tratar você de uma forma que Deus não gosta nem que trate um animal, vai começar a tratar você dessa forma? Querendo colocar uma coleira no teu pescoço e te dominar? As pessoas que são dominadas por Satanás, elas andam assim, com coleira no pescoço. E Satanás domina. Por isso que muitas vezes os demônios se referem aos cavalos, né? Ah, esse é meu cavalo. Por quê? Porque ele manda para a direita, vai. Manda para a esquerda, vai. Faz da pessoa o que ele quer, uma marionete na mão dele. Tem hora que Deus consegue ir lá e alcançar, a maioria das vezes. Deus vai lá, alcança, liberta, tira de lá, traz, tira as coleiras, tira as travas dos olhos e liberta a pessoa. Deus tem capacidade para fazer isso. Deus tem capacidade. Então, não cometa nenhum ato igual aos teus inimigos. Eu não sei com quem que Deus está falando,
Mas não venha agir como o outro está agindo com você. Dê a outra face. A sua outra face é Jesus Cristo. E deixe isso nas mãos de Deus. Ele sabe fazer justiça, irmãos. Confie em mim, porque eu tenho experiência com o Senhor e eu sei do que eu estou falando. Ele sabe fazer justiça. Ele sabe. Eu vou dar um exemplo do meu testemunho, só para vocês entenderem o que Deus faz. Tiraram minhas filhas há muitos anos da minha vida, há muitos anos atrás, quando elas eram pequenas, tiraram elas de mim na justiça. Fizeram eu assinar documentos que me comprometeram depois. Pediram que eu fosse na delegacia, alegar que eu não tinha condições, que eu não podia. Eu estava muito abalada emocionalmente, não tinha condições de raciocinar. E eu acabei indo achando que aquele documento fosse me favorecer. E aquele documento foi usado contra mim de uma forma assim absurda. Porque eu constatei na delegacia que eu não tinha capacidade para cuidar delas, financeiramente falando. Então isso favoreceu a outra parte para tirar as meninas de mim. Aí elas foram arrancadas de mim. Foi a primeira depressão que eu tive, que eu quase morri na época. E teve pessoas que ajudaram todo esse procedimento com dinheiro, ajudaram com obras de macumbaria, entendeu? E essa pessoa é uma mulher, ao longo dos anos, e depois que eu fui para a presença de Deus, eu questionei com o Senhor, eu falei, Senhor, o que foi feito comigo lá atrás? Porque depois quando a sua mente acalma, que Deus te dá o equilíbrio, que Deus tira as travas, que Deus te desbloqueia, você começa a ter um retrocesso da sua história, não no sentido da depressão, mas você começa a lembrar o que o ser humano fez lá atrás, e aí você começa a encaixar as coisas, é como se fosse um quebra-cabeça. E eu comecei a entender a maldade que foi feita lá atrás, Deus começou a me dar visão daquilo. E eu comecei a despertar a que ponto chega o mau caratismo de alguém. E Deus falou para mim, falou, calma, porque a dor que você sentiu lá atrás, eu vou fazer ela sentir agora. Essa pessoa tinha 2 filhos. E o mais velho era o que ela mais amava. Ela ajudou a tirar minhas filhas lá atrás. Quando foi em 2018 ou 2019, no início de 2019, não lembro mais que data que foi, que ano que foi, mas foi bem recente. Deus foi lá e fez com que esse filho mais velho dela, que ela tanto amava, falecesse antes dela. A pessoa já está com o pé na cova, vamos dizer assim. Cheia de doença, vive à base de medicação. Eu achei até que ela fosse falecer antes. Né? No trâmite normal, geralmente as mães vão primeiro, os pais vão primeiro, né? Olhando a parte biológica, cronológica da situação. Mas Deus fez ela sentir a dor que eu senti. Só que no caso dela, eu consegui resgatar minhas filhas. Foram muitos anos para eu ter minhas filhas de volta. Muitos anos. Para que Deus reestruturasse tudo. A mais velha ficou muitos anos longe de mim. A caçula eu consegui pegar durante um período. Morou comigo um tempo. Depois ela cresceu, foi estudar fora e foi fazer a vidinha dela. Mas eu sofri muito e a dor que foi causada lá atrás, Deus fez com que essa mulher sentisse na pele e o filho dela não volta mais. Então, Jesus sabe fazer justiça. E quando ele coloca a mão em algo para honrar a gente, ele até mata se for necessário. A dor que foi causada lá atrás, essa mulher pagou. E tá pagando. Porque ela ficou com o filho que ela não gosta, perdeu a companhia do filho que ela mais amava, que ela protegeu a vida inteira, e numa situação que não tem volta. Não é assim que distanciou, que nem a minha, que depois Deus trouxe de volta. Não tem volta, irmãos. Morreu, acabou. Por isso que a gente tem que aproveitar as pessoas que a gente ama enquanto nós estamos vivos, porque depois que foi embora, não adianta mais querer consertar situações. Deus está sempre falando o tempo todo na palavra, perdoe, perdoe. Deixa o orgulho de lado, perdoe, porque depois que morreu, não adianta chorar. Ai, poderia ter perdoado, poderia ter vivido, poderia ter conversado, poderia ter sido mais fácil. Meu Deus, que saudade que a pessoa está fazendo. Briguei naquela época, mas eu amava. Você está entendendo como que é? Então nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque é uma voz sábia, irmãos. Quem ouve a sabedoria, que é o Senhor, come do melhor dessa terra. E Deus foi lá e matou o filho dessa mulher. E num dia, Deus chegou para mim e falou, olha, vai vir um pedido de perdão aí. Você fique aguardando esse pedido de perdão. E eu me desliguei daquilo. E eu fui para uma comemoração, uma festividade. E nessa festividade estava essa mulher. E eu não converso.
não tem diálogo, não tem, sabe? Não trato mal, mas fui lá por um bem maior e essa pessoa estava nesse local. E antes dela ir embora, ela olhou para mim, jogou um beijo, falou que me amava, fez um movimento com a mão. Eu ainda desconfiada, olhei para os lados, olhei para trás para ver se era com alguém que estava atrás de mim, porque eu não acreditei naquilo. Que é uma pessoa que me vendeu, uma pessoa que me humilhou, uma pessoa que ajudou a tirar minhas filhas. E aí, na hora, o Espírito Santo falou para mim: você lembra do pedido de perdão? Ela não veio falar assim: olha, me perdoe pelo que eu fiz, blá, blá, blá. Não. Que às vezes o pedido de perdão que você está esperando, eu não sei com o que Deus está falando aqui. Eu gosto de dar meus testemunhos porque a minha vida com Deus é maravilhosa. E aí, porque às vezes o pedido de perdão que a gente imagina, a gente pensa assim: a pessoa vai vir, vai chorar, vai se humilhar, me perdoa, aquela cena de filme, né? Novela mexicana. E às vezes não é assim. Às vezes é um gesto que a pessoa tem, que nem ela fez, de dar tchau, de conversar, né? De falar eu te amo naquele momento ali. Ela veio com aquele movimento, né? E aí eu falei, aí na hora o Espírito Santo falou para mim: você lembra aquele pedido de perdão que eu falei que vinha? Tá aí o pedido de perdão. E o coração cheio de remorso. Porque ela viu as minhas filhas naquele momento ali, tudo adulta. E do meu lado. Então, irmãos, a justiça de Deus, ela é implacável. Não tenha pressa em nada que você viva com o Senhor. Deixa Deus agir. Que Deus tem os momentos ótimos, assim, para preparar para sua vida, para sua história. Você está imaginando as coisas de um jeito, Deus faz de um jeito assim que Ele vai te surpreender diante daquilo que você já viveu em termos de humilhação. Deus está falando para você: dê a outra face. Fala: Senhor, entrega essa causa nas tuas mãos, porque a justiça de Deus, ela vem, irmãos, não importa o ano, não importa o tempo. Sabe, eu não queria estar na pele dessa mulher, porque se eu perdesse as minhas filhas para a morte, eu não gosto nem de imaginar, e eu creio que muitas mães aqui que estão me assistindo talvez tenham passado por uma dor dessa. Mas eu quero dizer para você, sabe, que Deus consola o teu coração, que Deus te dá força, que Deus sabe a dor que você está sentindo e Ele não vai te desamparar de forma alguma. De forma alguma. E se alguém tirou a vida do teu filho, perdoe. Perdoe. Se libere disso, sabe? Se liberta, se libere disso, porque Deus sabe fazer justiça. E no momento certo, a cobrança vem. A cobrança chega na nossa vida. Se tiraram algo de você, acalma o teu coração, que no momento certo as coisas acontecem. Sabe? E Deus sabe nos exaltar, irmãos. Essa mulher viu minhas filhas com saúde, maravilhosas, lindas, perfeitas. Me viu muito bem também. Sabe? Que Deus honra. Deixa a gente muito bem vestido, né? Que Deus veste a gente com coroa, sabe? Com brilho do pé à cabeça. Eu gosto de um brilho, irmãos. E eu tava muito bem naquele dia, sabe? Então, a gente vai, sabe, aguardar no Senhor que nós vamos ter a nossa vitória. E ela não me viu derrotada, ela me viu vitoriosa e na companhia das minhas duas filhas. E no dia que eu vi essa mulher, que ela fez isso, que ela pediu perdão dessa maneira, ela não tinha o filho preferido dela mais. Ele não estava ali naquele momento. Então aguarde em Deus, porque Deus sabe fazer justiça. E Ele manda dizer para você que tem justiça que está chegando à sua história. E é justiça antiga. E quando Deus faz justiça, irmãos, Ele vem com resposta e Ele vem com exaltação junto. Por isso que eu contei para vocês esse testemunho agora. A exaltação e a honra vêm junto com a justiça que Deus vai fazer. Aguarda, porque é algo grandioso que Deus vai fazer na sua vida. É algo que talvez você tenha até esquecido, mas Jesus não esqueceu. E a justiça e a honra está chegando à sua vida. Toma posse dessa palavra. Porque Deus sabe nos honrar. Nos humilham, aproveitam que a gente está sem dinheiro, chamam a gente de chucra. Eu fui chamada de chucra inúmeras vezes. Inúmeras vezes, porque eu vinha de uma cidade. Eu nasci numa cidade do interior de Minas, porque eles falam que todo mundo que é do interior é caipira, né? Eu vim de uma cidade do interior de Minas. Quando a pessoa me conheceu, os meus pais não tinham o patrimônio que meu pai tinha antes. Meu pai foi muito rico quando eu era mais nova. Mas com 10 anos de idade, meu pai perdeu tudo que tinha. Mas independente de ter dinheiro ou não ter dinheiro, era um ser humano. Era meu pai, era minha família. Eu não ia deixar de amar minha mãe e meu pai, porque eles não tinham dinheiro.
Eu não amo alguém pelo que a pessoa tem financeiramente. Eu amo alguém pelo que a pessoa é. E meu pai era muito pacato, mas humilhavam a minha família por causa disso. Humilharam muito, sabe? Essa mulher e a família dela me humilharam muito porque eles tinham dinheiro e a minha família não tinha. Então, eu fui muito humilhada, irmãos. Eu aguentei muito, sabe? Engoli muito sapo, vamos dizer assim. Entendeu? E ao longo do tempo eu não tinha Deus na minha vida, mas eu já tinha uma certa sabedoria naquela época. Eu comecei a viver no meio de um ninho de cobras. Então, o que que eu comecei a fazer? Usar a sabedoria de um sábio. Eu falava menos, ouvia mais e observava. Então, eu comecei a analisar o comportamento de todo mundo ali, ouvia, entendia, descobria o ponto fraco de cada um. Eu fui só analisando a situação. E aí você vai começando a ver como que você tá. E ali, diante das minhas atitudes, diante do que eu fazia, eu comecei a ter estratégia, sabedoria para poder sair daquela situação que eu estava vivendo. Porque muitas vezes as pessoas te colocam em laço. As pessoas te colocam em situações que, se você não tiver sabedoria, você cai. Que nem eu caí, por exemplo, nessa documentação com essa advogada. Ela era mãe, eu achei que ela ia tomar minhas dores, que ela ia me orientar. E ela me orientou no sentido contrário, porque ela estava recebendo propina, né? Ela tinha se vendido, era uma mulher corrupta, uma advogada corrupta, para outra parte. E arrancou as meninas de mim. Então imagine o que Deus não vai fazer com essas pessoas que atravessaram o meu caminho ao longo dos anos. O sofrimento que trouxeram para mim, para minhas filhas, que separar filhos de mãe, separar de pai, quando o pai é bom, quando a mãe é boa, isso é um absurdo. Traz muita dor para os filhos. Mas Deus sempre nos restaura. Então eu falo para você hoje, fique firme com Deus, não importe o tempo, a justiça virá. Mas Jesus manda dizer para você, está chegando uma justiça sobrenatural na sua história. E diante dessa justiça que Jesus está trazendo, está vindo honra para você, está vindo resposta. Então vale a pena ficar com Cristo, vale a pena estar com Jesus. Confie em Deus, porque Deus sabe o que está fazendo, tá? E não se desespere, irmãos. Todas as vezes que alguém vier fazer algo com você, lembre-se sempre da lei, da lei que Deus nos deixou, que é a do plantio, da semeadura, que você vai semear discórdia, fofoca, intriga para você colher isso depois? Não, você vai ser inteligente. Você vai semear sabedoria, você vai semear equilíbrio, paz, bondade, que é o que você vai colher lá na frente. O seu agressor, você dá a outra face, que é Jesus Cristo. E deixa Jesus resolver com essa pessoa. Irmão, Jesus faz. Jesus faz e faz de uma forma sobrenatural. Tá? Eu deixei meu testemunho aqui para vocês verem como que Deus faz as coisas. Hein? Minhas filhas hoje são adultas, mas Deus não deixou de fazer justiça, não. A justiça veio. E nesse dia Deus me honrou as minhas filhas e honrou a mim. Porque a gente não sabe o que a pessoa pensa. A gente não tem noção do que a pessoa sente. Mas as pessoas não são bobas. Elas têm inteligência de Deus. Deus fez todo mundo. O cérebro dela também raciocina. Não raciocina para maldade? Então tem que raciocinar para outro lado também. Tem que ver que Deus também faz justiça. Tem que ver que não te destruíram. Tem que ver que Deus é na sua vida. Que por mais que tenham tentado fazer qualquer coisa com você, não conseguiram. Porque Deus é contigo. Então, ó, aguarda. Jesus está falando para você, está chegando justiça, junto com a justiça está vindo honra. Junto com a justiça está chegando resposta. Tá? Aquela passagem que eu li para vocês fala de honra e de propriedade. Então, toma posse dessa palavra. Tá? E não desanime diante de nenhuma situação, irmãos. E não se abatam diante de perseguições nenhuma. Porque a gente sempre tem que dar a outra face. E a nossa outra face é o nosso Jesus. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Nós não estamos sozinhos. Nós não caminhamos, sabe? Como pessoas assim que não tem dono, que não tem ninguém, que nem um espantalho, que nem um boneco que vai para lá e para cá, não, de forma alguma. Nós andamos acompanhados daquele que nos fez e daquele que é responsável por nós, que é o nosso Deus. Toma posse dessa palavra. Tá chegando uma justiça maravilhosa aí para você. Tá chegando honra. Deixa Deus conduzir a sua vida. Sabe, não desanima diante da história. Eu não tô vendo nada, não isso e aquilo. Eu passei muitos anos também sem ver nada, mas Deus sabe trabalhar.
Sabe? Eu não fico feliz de ver essa pessoa sem o filho dela, não, irmãos. Entendeu? Eu não fico feliz, porque eu me coloquei no lugar dela. Sabe? Deve ser uma dor terrível. Terrível, terrível, terrível. Porque corta os princípios da vida, né? Corrompe alguns ciclos naturais da vida. Que é natural o pai falecer primeiro, a mãe falecer primeiro. Mas você perder um filho é muito doloroso. Não fiquei feliz com a perda dela. Mas a lei da semeadura, ela é livre para quem quiser. Mas a consequência dela, ela é obrigatória. Então, a pessoa vai ter que colher aquilo que ela plantou. Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Eu peguei isso como lição para minha vida, no meu particular. Deus fez justiça de uma forma extremamente severa. Ele mostrou para mim, eu até mato para te dar vitória. Eu mato para outra pessoa sentir a dor que você sentiu naquela época, porque só Deus sabe o que eu passei. E o sofrimento que eu ficava, a angústia que eu ficava, porque eu sabia que não iam cuidar delas como eu cuidava. Sofreram muito. Passaram fome, apanharam demais, eram espancadas, mas Deus vai fazendo as coisas de acordo, sabe? Sofreram muita pressão psicológica, isso numa criança é terrível, traz consequência para a vida adulta, para a adolescência, dá conflito emocional, psicológico, sofreram muito, muito, muito. Mas Deus nos honra e Deus tem nos sustentado. Deus tem, sabe, nos levantado, nos tornamos mulheres fortes, porque Deus é com a gente. E o mesmo Deus está com você, com a sua família e com tudo aquilo que é teu. Então não desanima diante do processo que você está vivendo. Não abra mão de Deus por nada nesse mundo. Você não está vendo nada agora. Mas Jesus manda dizer para você, estou chegando com força. Estou chegando com poder. Estou chegando com glória. Porque eu estou chegando com justiça e estou trazendo honra para a tua história. Toma posse dessa palavra. Ninguém toca na menina dos olhos de Deus. Ninguém toca. E ai daquele que cai na mão do Deus vivo. Tá? Toma posse dessa palavra, alivia o teu coração, respira 3 vezes, acalma, porque tem algo sobrenatural que Deus está trazendo aí para você, tá? Deus vai fazer algo aí que vai te surpreender e Ele vai mostrar que é na sua vida. Viu? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.